Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. Está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara, pelos canais da Câmara no YouTube, no Facebook. Mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto brabo, daqueles que... Um assunto que tomou conta do noticiário no começo desse ano de 2019. Os casos de agressão e de morte de mulheres em todo o país, o chamado feminicídio. Parece que disparou esse tipo de crime aqui no país, mas será que isso realmente é só uma percepção causada pelo aumento do número de denúncias? Ou será que os casos de feminicídio, de agressão contra as mulheres realmente estão crescendo no país? Para tratar desse assunto com a gente, nós temos a delegada Sandra Gomes de Mello, que é chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. Sandra, bem-vinda à Participação Popular. Obrigada, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado a você e ao pessoal da Delegacia por ter nos atendido e viabilizado a sua participação aqui no nosso programa de hoje, tá bom? E nós temos também a professora Tânia Mara de Almeida, que é socióloga, professora da Universidade de Brasília, onde também integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher, não é isso, Tânia? Isso, exatamente. Eu sou integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres na UNB e também trabalho no Departamento de Sociologia com essa temática de violência contra mulheres. Agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui e desejo a todas e todos uma boa tarde. A gente que agradece, Tânia, a você por estar aqui, ao pessoal da Assessoria de Comunicação da Universidade de Brasília, que sempre nos ajuda aqui no Participação Popular, o pessoal muito solícito. Valeu, muito obrigado pela sua presença e a você que está nos assistindo, eu já agradeço de antemão pela audiência. Você sabe que esse programa se chama Participação Popular, porque nós contamos com as suas mensagens, as suas perguntas, as suas opiniões. Você já presenciou um caso de agressão contra a mulher, briga de casal? Você leva a sério aquele ditado que diz que briga de homem e mulher não se mete a colher? Ou você acha que isso tem que mudar? Se você tem alguma experiência ou alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a gente. Você pode ligar de graça para 0800 619 619. Antes era só telefone fixo, mas agora os telefones celulares também podem fazer a ligação para o 0800 619 619, que é o telefone da Câmara dos Deputados. Você também pode mandar para a gente um e-mail. O nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, espaço, tio, nada disso. Um palavrão, participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter você também pode mandar uma mensagem, é só escrever nela o nosso nome de usuário no Twitter, que é @participaçãopop. Também é uma palavra só, sem espaço, cedilha, tio, @participaçãopop. É muito fácil mandar mensagem pelo WhatsApp. Você deve estar aí com o celular na mão, acompanhando o programa, e você só precisa salvar o nosso número na sua agenda, né? E mandar a mensagem. É o DDD de Brasília, 61 99620 2573. 61 99620 2573. Além disso, se você estiver acompanhando o programa pela página da TV Câmara no Facebook, deixe ali o seu comentário. Aproveita para curtir, compartilhar, chamar seus amigos para esse bate-papo, né? E você deixa a mensagem ali que a nossa produção também encaminha para o estúdio. Assim como as mensagens que forem deixadas no canal de bate-papo do YouTube, que fica aberto durante a transmissão ao vivo do programa até perto de 2 horas da tarde. Então nós contamos com as suas mensagens que vão ser discutidas com os nossos convidados aqui e também vão se juntar àquelas que vão ser trazidas pelas pessoas que estão passando pelo centro de Brasília e que vão conversar com a Verônica Honório. Verônica, você já está aí na rodoviária, pelo que eu estou vendo, né? E como é que estão as coisas por aí? Olá, Fabrício. Pois é, eu estou aqui na rodoviária para falar sobre esse tema que infelizmente vem aparecendo cada vez mais frequente nos noticiários, né? Muito triste esse tanto de casos de feminicídio. Eu encontrei aqui a Keide, que tem uma história dela para contar, que fala sobre isso. Keide, a sua mãe sofria violência doméstica, não era? Sim, minha mãe foi casada durante 10 anos e sofreu violência doméstica durante todo, né, o casamento. Eu, aos 9 anos, já presenciava, já sofria também esse tipo de violência. Meu pai agredia minha mãe, me agredia, né, ele era muito violento, batia nos meus irmãos, em mim e na minha mãe. E como foi isso, assim? Demorou muito? Como que sua mãe saiu dessa situação?
demorou muito, né? Minha mãe não conseguiu sair dessa situação sozinha. Ele, na verdade, foi embora de casa porque ela não tinha condições, ela trabalhava na roça junto com ele. Ela não tinha condições de prover, né, o alimento, então eles trabalhavam junto na roça. E ela pediu apoio à minha avó, à minha família e, na verdade, a minha avó, né, falou que não aceitaria ela lá em casa com os netos, porque era uma mulher também muito conservadora na época, né, não queria mulher separada, porque isso no Nordeste ainda prevalece muito. E hoje, o que você acha disso? Você acha que hoje as pessoas têm que denunciar, as mulheres têm que sair dessa situação? Com certeza, tem que denunciar, tem que ter apoio, né, tanto do Estado como da família, porque assim, muitas mulheres são ainda dependentes financeiramente dos maridos, outras por questões emocionais, por baixa autoestima, então tem uma série de fatores, então precisa ter um conjunto, né, de auxílio do Estado com políticas, precisa abrir mais espaço para as mulheres também. Muitas mulheres hoje ainda dependem do marido por questões financeiras. Eu acho que a questão de ter filhos também, né? Você não vai sair de casa e deixar as crianças, às vezes quem mora nas grandes cidades não tem apoio. Eu morava no interior, mas também não tinha apoio de avós, de tios. Então, assim, tem que denunciar, tem que ser debatido. Acho que tem que construir esse debate nas escolas, né, para que isso seja visto como algo que não é normal na sociedade. Verdade. É isso, Fabrício. Verônica, eu vou pedir para você segurar a Keide rapidinho, né? Se eu entendi direito o nome dela, né? Não sei, depois me corrige se for o caso. Mas eu queria que você perguntasse para ela que impacto que ela percebe, que ela tem consciência que presenciar essa agressão em casa causou nela, nos relacionamentos que ela tem hoje, agora que ela chegou à idade adulta. Queria que você perguntasse para ela um pouquinho sobre isso, que impacto que ela sente. Keide, você acha que isso teve algum impacto na sua vida afetiva hoje, emocional? Eu acho que sim, né? Porque isso até a psicologia explica, que você se relaciona com pessoas. Assim, o que você vê em casa é que você acha como normal. Eu, como já tenho a cabeça um pouco mais aberta, eu não aceito nenhum tipo de violência comigo. Porque também eu já estudei muito sobre isso, né? Sempre foi um assunto que me interessou. Mas hoje eu sofro de ansiedade. Quando eu era pequena, já tive síndrome do pânico. Eu carrego vários traumas psicológicos hoje dessa violência que eu sofri. Né, muito medo. Antes eu achava assim que ter pai era uma coisa muito chata, que nossa, que bom que eu não tenho pai, porque assim, eu sempre tive a figura do pai como uma pessoa violenta, como aquele monstro. E hoje eu vejo não, que tem pais que cuidam dos filhos e que não são violentos. Então, eu tinha essa visão de quando eu vi alguém sem pai, nossa, que bom, essa pessoa não tem pai. E eu não, assim, e foi mudando aos poucos, né? Mas muitas consequências que hoje eu faço terapia, sou uma pessoa muito medrosa, assim, estou tratando aos poucos, mas não é fácil. Tomo remédio para ansiedade, como eu falei, tenho vitiligo, tudo consequência da minha infância, muito violenta. Infelizmente, né, ficam essas marcas, Fabrício. É verdade, Verônica. Agradeço aí a Keide por ela trazer esse depoimento dramático, né, que ainda nos surpreende, mas isso também, até esse fator surpresa, é uma coisa que eu vou perguntar para os nossos convidados no estúdio daqui a pouquinho, né, e a gente já volta com você. Antes de nós seguirmos, né, nesse bate-papo, eu quero aproveitar esse momento em que você está escrevendo a sua mensagem aqui para o Participação Popular, sua pergunta ou sua experiência, até como caso desse depoimento que a gente recebeu aí da Keide, né, conversando lá com a Verônica Honório. Eu quero mandar um abraço aqui para Carlota Salles, espectadora nossa no YouTube, para Ana Conceição, do Maranhão, no Disse a Cidade, para o Antônio Carlos Oliveira, de São Paulo, capital também, que mandou um e-mail para a gente no programa. Esse dia 23 de janeiro, aniversário de muitas pessoas, aqui alguns colegas na Câmara dos Deputados, o Jonathan Cornélio, que já nos ajudou algumas vezes aqui no Participação Popular, o secretário-geral da mesa, o Leonardo Barbosa, e é aniversário também do advogado Reinaldo Queiroz, de Suzano, São Paulo, da jornalista Laura Tiso, aqui em Brasília, o Rodrigo Vasconcelos, também de Brasília, a Arine Coelho, de Florianópolis, Santa Catarina. Dia 24
24 de janeiro, amanhã, quinta-feira, aniversário do meu primo José Barros de Oliveira Júnior, quero mandar um abração para ele, e do nosso colega aqui também, o Wagner Marçal. Ontem, dia 22, foi aniversário de um outro companheiro nosso aqui da TV Câmara, o César Borges, abração então para o César. E esse dia 23 de janeiro, aniversário de cidades pelo Brasil. No Amazonas, Silves. No Amapá, Mazagão. Santa Catarina, Três Barras e Major Vieira. Em Sergipe, Canhoba. No Rio Grande do Sul, Barão de Cotegipe. E no Pará, Paragominas. Se você que está assistindo a Participação Popular mora em alguma dessas cidades, parabéns. Mande um abraço de toda a nossa equipe para os seus vizinhos, para os seus familiares, e nós contamos com as suas mensagens aqui nesse programa que discute o feminicídio, a violência contra a mulher, que parece que disparou nesse começo de ano. Está sendo muito falado e nós vamos conversar sobre isso. Eu vou começar com a Tânia Mara, professora da Universidade de Brasília. Tânia, um depoimento como esse da Keide é uma coisa que ainda nos surpreende, né? A gente ainda fica surpreso de ver uma pessoa ter a coragem de falar isso em rede nacional, na televisão, falar que presenciou um caso de violência, que viveu na pele esse tipo de coisa. Eu confesso que antes, na reunião que a gente estava discutindo o programa, a gente até julgou que ia ser difícil achar alguém que falasse de ter presenciado um caso. E logo o primeiro caso que a Verônica traz para a gente da rua é sobre isso. Sem qualquer menosprezo ao drama pessoal de cada pessoa, claro, a gente ainda se surpreende. Isso está mudando? Então, eu acho que no caso dessa moça que foi entrevistada, ela tem uma coragem muito grande de falar e de relatar a situação que ela vivenciou, mas parece uma pessoa já realmente com muito esclarecimento e com possibilidade de elaboração da vivência dela de uma maneira muito positiva, no sentido de que ela está se construindo, né, num outro espaço, inclusive num espaço de melhor entendimento do que ocorreu, como ela fala, né, das necessidades de ajuda, de apoio, de situações que ali ela se deparou, como também ela já vê caminhos de saída, como as políticas públicas, como o fato de uma mulher, dificilmente ela consegue sair sozinha, sem apoio, né, de uma situação de violência que é extremamente complexa e que alcança diferentes facetas, né, na vivência dessa mulher, e ela mesma mencionou várias dessas facetas. Então, ela já vislumbra e certamente ela já vem conseguindo a ajuda necessária e com os recursos próprios dela mesma, de elaboração, colocar essa vivência num lugar que ela possa relatar sem se sentir tão mobilizada hoje. O que mostra também como ela já caminhou e é uma esperança e é um fato assim, muito interessante para a gente mostrar a outras mulheres que é possível e que é possível também na condição de filha, como ela esteve, né, também poder se distanciar para não repetir esse padrão de relacionamento nos seus próprios relacionamentos. É preciso que a própria pessoa, né, no caso a mulher, comece a enxergar aquela situação com estranheza, né? Sim. Porque enquanto ela achar que aquilo é meio que o natural... Claro, claro. E isso é um papel fundamental de debates, de discussões, um programa como o que a gente está fazendo aqui, a discussão disso nas escolas, como ela também mencionou, a gente ter a oportunidade não só de vislumbrar quais seriam essas saídas, né, de uma situação de violência, como exatamente encontrar outros espaços, outras pessoas, outras relações que problematizem, que não vejam isso como algo normal. Né, que seja em novelas, seja, né, em escolas, em relatos, em diferentes situações que mostrem que isso, de fato, é algo a se estranhar. Isso não é a maneira da gente se relacionar e nem a gente deve aceitar como gerações anteriores viam isso como esse é o lugar da mulher, ela não tem o que fazer. Era o caso da avó, da Keide, exatamente, né? Ela falou que a avó não aceitava que a mãe quisesse se separar, voltar para casa. Hoje filhos. A gente já vê uma situação em termos de consciência das mulheres, assim, e também muitos homens, e o apoio de gerações mais próximas, de fato, com uma mudança de mentalidade, né? Ver uma moça jovem com todo esse trabalho de si própria, de visão do que lhe ocorreu e da sociedade em geral, e a busca de relações mais saudáveis, sem dúvida isso mostra o quanto a gente vem trabalhando e tem tido êxito nessa conscientização e ampliação das mentalidades, né? Uhum.
Tá certo, professora Tânia. Bom, falando de um colega seu, professor universitário também, né, o professor Jefferson Nascimento, da USP, ele divulgou agora no dia 21 uma pesquisa que ele vinha fazendo. Ele contou 107 casos de mortes de mulheres em 2019. Eu acho que com esse fim de semana ele já pode até refazer a conta. O número talvez já esteja ultrapassado. 107 casos de mortes, não contando agressão, de mulheres só em 2019. Ou seja, nessas 3 semanas de janeiro, desde que o ano começou. Perguntar para a delegada Sandra Gomes Melo, da Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. Delegada, esses números mostram o que exatamente? Estão aumentando as denúncias, as mulheres estão se vendo mais na condição de denunciar, como foi o caso da Keide agora que falou em rede nacional do problema que ela presenciou, ou está havendo realmente um aumento da agressividade contra as mulheres, pelo que vocês apuram na delegacia? É mais uma questão de denúncias aumentando, de casos que sempre existiram, ou realmente a agressividade está maior? Olha, nós temos de tudo. Nós temos registros de mulheres que por muito tempo foram vítimas e nunca tiveram a coragem para denunciar. Então, mulheres vítimas que vêm de um longo histórico de violências, mas, inclusive em razão de um trabalho que se tem feito na sociedade brasileira, como bem pontuou a professora, de maior esclarecimento. Nós tivemos um divisor de águas, que foi a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que foi uma... E a divulgação que ela teve. uma também, exigência, inclusive, internacional de que o Brasil tomasse uma posição adequada no enfrentamento a essa violência. E de certa forma, todos os atores que atuam nessa violência, quer dos organismos públicos ou não, as academias, as universidades, a gente se desafiou justamente a chegar ao ponto do que nós assistimos hoje com essa jovem, que mostrou ter um esclarecimento para quem a violência não é normal, essa violência, né, que é uma violência que decorre de relações afetivas, de relações familiares. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente tem tido um maior número de registros da violência, desde a violência inicial, aquelas das ofensas morais, das agressões, dos empurrões, depois das agressões físicas. E, infelizmente, estamos notando que em alguns anos, porque isso é muito sazonal, a gente não pode dizer que ela vem crescendo ano a ano, não é uma a questão coisa linear. do feminicídio, por exemplo, no Distrito Federal, em 2017, nós tivemos uma redução dos feminicídios. E quando foi agora no ano passado, nós tivemos um aumento, mas que foi um aumento também percebido em várias unidades da federação. Então, a gente tem casos novos, mas também temos casos de reincidência de mulheres que registram, que chegam ao processo e muitas das vezes desistem, voltam a conviver com esses companheiros ou se relacionar com esses companheiros e voltam a ser vítimas. Então, nós temos de tudo, mas pelo menos a gente tem percebido que tem aumentado a consciência da mulher e também da sociedade, porque a gente tem que trabalhar com o homem também, com as crianças, com os jovens, com todos, de que essa violência não pode ser tolerada e ela não é normal. Nenhum tipo de violência, né? Bom, chegou pra gente uma mensagem aqui pelo YouTube, a Maria Cristina Schneider, de Assis, São Paulo. Ela diz: o tema de hoje é ótimo, obrigado. É triste a gente ter que falar, né? A gente sabe que rende um bom papo, rende um bom programa, mas é um assunto triste, daqueles que a gente preferia não ter que debater. Vamos de novo ao centro de Brasília, que a Verônica Honório estava chamando. Diga lá, Verônica. Oi, Fabrício. Agora eu estou aqui com a Elizabeth. Eu queria saber, Elizabeth, sobre esse assunto. Você já presenciou algum caso de violência, alguma agressão contra a mulher? Pessoalmente não, mas na minha rua já teve, que eu não vi, mas depois fiquei sabendo pela televisão e acho um absurdo. E você, se você presenciasse, você denunciaria? Se for uma vizinha minha, for um parente meu, eu denuncio na hora, porque
não pode acontecer isso. O homem não pode bater na mulher. E você acha, então, que aquele ditado que fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, você acha que esse ditado não pode... Não, porque se fosse uma briguinha, tudo bem, cada um se resolve, né? Mas quando parte para violência, vai bater na mulher, e você... Eu sou muito sanguínea, eu não ia dar conta de ver a mulher apanhando e não fazer nada, né? Porque é muito triste, né? O homem não pode bater na mulher nem com a rosa, imagina tocar na mulher. E o que eu acho mais? O Brasil precisa de ensinar na escola contra a violência, tanto com a mulher, qualquer tipo de violência. O homem tem que aprender, tem que estudar, para poder não ser um homem violento. Porque a classe mais baixa, que não tem estudo, é o índice maior de violência. Então nós temos que estudar, a pessoa tem que estudar para poder ser educada. Educação é em primeiro lugar no Brasil, que eu acho. A senhora falou que tem 3 filhos, você deu essa educação para os seus filhos? Você acha que eles vão crescer e não vão cometer esse tipo de violência? Tem 2 filhos homens, né, que tem 2 mulheres maravilhosas, já brigaram, mas é briguinha, né? Eu sempre falo para eles, ó, se for para bater nas suas mulheres, você vai larga ela, é melhor largar do que tocar. Então eles não tocam, mas antes elas batem nele, né? Mas eles não tocam nela, graças a Deus. E minha filha é bem casada também, meu marido é muito bom, graças a Deus. Na minha família inteira, na minha parentela, nunca teve casos de violência. Mas já amigas, conhecidas, já vi, né? Não presenciei vendo, mas fiquei sabendo, né? E se na minha rua, na minha casa, perto da minha casa, tiver violência, pode ter certeza que eu vou na polícia e denuncio. Isso mesmo, Elizabeth, muito obrigada e que as pessoas sigam esse exemplo, né? Fabrício. Verônica, parece que realmente é necessário, né? Que bom que a Elizabeth levou isso, inclusive, para os filhos dela, né? Criou com esse pensamento, pelo que deu para entender. Nós estamos aqui também participando dessa edição do nosso programa, via internet, pelo Skype, a Jaqueline Romio, que é doutora em demografia pela Unicamp, né, Universidade de Campinas, autora de uma tese chamada Feminicídios no Brasil, uma proposta de análise com dados do setor de saúde. Jaqueline, está ouvindo bem a gente? Ouvindo bem. Ô, Jaqueline, Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Obrigado por nos atender, por estar com a gente aqui no Participação Popular, ainda mais porque esse foi o assunto da sua tese de doutorado, né? E o assunto que realmente a gente vê que está em alta, infelizmente. E você fez um levantamento um pouco diferente, você fez uma espécie de uma classificação, né, dos tipos de feminicídios que existem no Brasil, né? Pode explicar um pouquinho sobre como é essa classificação e se existe algum tipo de estratificação, de padrão que a gente pode encontrar nesses casos de morte das mulheres, de assassinato de mulheres, se é mais em classes pobres, mais classe média, classe alta, atinge mais determinada faixa etária ou não, se acontece mais em alguns dias da semana do que em outros. Oi. Bom, eu fiz uma tese, né, com dados da saúde, porque a gente sabe que na área da segurança pública é mais complicado a gente localizar os dados, inclusive porque o feminicídio é uma categoria criminal, penal, né, nova, começou em 2015, e agora que a gente está tendo os primeiros dados que são referentes aos inquéritos, né, e os boletins que efetivamente registraram os crimes de feminicídio. O que leva agora a aparecer esses números de 100 apenas em um ano, mas o número, infelizmente, é muito maior. Na minha cobertura, que eu fiz dos dados da saúde, a gente tem, em média, 4.000 mortes por agressão física de mulheres no Brasil por ano. Então, a gente teria mais ou menos 10 óbitos por assassinato de mulheres por dia no Brasil. Então, se a gente tem esse número de 100 óbitos que foram registrados como feminicídio, é provável que com o avanço, né, da aplicabilidade da lei do feminicídio, esse número ele vai ser bem maior. Então, com esses dados que eu analisei, né, da área da saúde, eu pude classificar 3 tipos de feminicídio. O feminicídio sexual, porque algumas agressões físicas tem o meio de agressão sendo a própria violência sexual. Muitas meninas, muitas crianças têm morrido de assassinatos por meio sexual. Então, esse é um tipo de feminicídio que é mais raro, mas ele é comum. O outro tipo é o feminicídio doméstico, que ele envolve tanto a questão das relações
familiares, como as relações conjugais, e também o jeito mais fácil da gente analisar é analisar as mortes por agressão física que ocorreram dentro do domicílio. Isso é cerca de 60% dos óbitos de mulheres, né, por agressão física. Certo. E aí um outro tipo que eu analisei, mas que aí não entra nesse número dos feminicídios da lei mesmo, que são os feminicídios reprodutivos, que a gente tem, infelizmente, um grande número de mulheres que ainda morrem por aborto, né, feitos de maneira não assistidas pelo Estado, nem pela saúde pública, e que acabam morrendo. A maior parte das mulheres, né, que morrem tanto da violência sexual, quanto da violência doméstica, quanto da violência reprodutiva, são as mulheres negras e mais pobres. E isso é um índice de aproximadamente também entre 60 e 70, aí depende do tipo do estado, do município, que varia muito o tipo de ocorrência no território nacional. E aí um outro achado que eu encontrei é que a maior parte dessas meninas, elas têm realmente entre 15 e 29 anos, sendo que se estende até os 49 anos o grande grupo mesmo de ocorrências do feminicídio. Ou seja, o pessoal bem... São as mulheres jovens, né? Até e ainda em idade reprodutiva. Sim. E a gente tem perdido muitas vidas e a tendência é aumentar. Infelizmente, essa diminuição que foi percebida por alguns estados, ela não se deu de maneira linear. A diminuição se deu mais para as mulheres brancas do que para as mulheres negras, que continuam aumentando e avançando o número de mortalidades violentas no Brasil. Bom, Jaqueline, só para a gente finalizar, você conseguiu fazer esse levantamento usando números da saúde no Brasil, o que é um pouco fora do comum até quando se imagina que os números para esse assunto viriam da área de segurança pública, em que a gente sabe que há uma certa deficiência de registros. Assim. Você teve dificuldade para conseguir esses dados? O que existe de fontes para que realmente se possa discutir políticas públicas sobre esse assunto? Você percebeu dificuldade para achar números e pesquisas? A área de segurança pública ela está avançando agora, né? Conseguiu finalmente acertar um plano de nacionalização dos dados. E o que a gente tinha até então eram dados que vinham de secretarias de Estado. Então, cada Estado coletava de uma forma, tinha um tipo de padronização. Então, isso dificulta fazer um numerador, um número do Brasil. Então, a gente tinha um estudo para o caso de São Paulo, para o caso do Distrito Federal, porém a gente não tinha um registro unificado nacionalmente, que vai ser um avanço quando a gente realmente poder contar com o Sistema Nacional de Segurança Pública. Então, enquanto isso, qual é o dado nacional que a gente tem? É o da saúde, que registra os óbitos por violência. É assim, mortes por agressão física. Isso tem um denominador para os homens e para as mulheres, e é assim que tem sido o dado sobre violência no Brasil. Ele praticamente todo, ele vem tanto para a questão dos homens quanto das mulheres, dos registros de óbito, do sistema de mortalidade, de informações de mortalidade da saúde. Agora, voltando um pouquinho para a sua pesquisa, Jaqueline, uma curiosidade final aqui, mas você incluiu aí também, nessa pesquisa, os números de mortes decorrentes de aborto ilegal. Isso não é propriamente o feminicídio, né? Por que você incluiu nessa conta? Eu incluí nessa conta porque essas mortes são evitáveis, para início, e indiretamente o Estado, com as leis de restrição, essas leis punitivas e restritivas que controlam o corpo e a sexualidade da mulher, acabam levando à morte essas mulheres. Porque se tiver o aborto, quando ele é legal e feito dentro das normas do Estado e da saúde pública, ele não gera mortes. Agora, quando ele é feito de maneira autônoma, sem um cuidado especial, ele gera mortes. E essas mortes, elas
tarjam principalmente as mulheres negras pobres que não têm acesso ao sistema privado de saúde e de direitos, né? E, por exemplo, várias mulheres da classe média e rica, elas fazem o aborto e isso não leva elas à morte. Então, dessa forma, eu acredito que o Estado teria que se comprometer a fazer leis que assegurem o direito de todas as mulheres, e por isso eu incluí na conta. São mais ou menos 100 mortes por ano, 100, 120, e a maior parte dessas mortes, por exemplo, no ano de 2016, das 127 mortes, eu acredito que 80 ou 90 mortes foram de mulheres negras. Tá certo, Jaqueline Romio, doutora em demografia. Muito obrigado por ter estado com a gente nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço. Obrigada. Bom, chegando muita mensagem para a gente aqui no programa, vi uma aqui do José do Carmo Cardoso, de Barreirinha, Amazonas. Ele diz: tem que haver uma reforma na Lei Maria da Penha, pois depois que ela foi instituída no país, o número de mortes e violência contra a mulher aumentou. Essa lei tem que ser reformulada para que o criminoso seja apenado. O Código Penal tem que aumentar o número de leis mais rígidas para crimes contra as mulheres. Concorda, Sandra? Você que é delegada. Olha só, o feminicídio, ele já teve um aumento expressivo. Ele, na verdade, o feminicídio é um homicídio qualificado em razão da morte de mulheres pela condição dela de mulheres. Ou seja, quando há uma discriminação, quando há uma intolerância à condição dessa mulher, quando há uma intolerância à vontade dessa mulher, você vai ter uma pena muito aumentada em relação ao homicídio, até os outros homicídios qualificados. E já há entendimento que essa qualificadora do feminicídio, ela não exclui as outras qualificadoras, quer dizer que ainda pode aumentar ainda mais a pena. Isso eu ia lhe perguntar, porque inclusive agora, durante a campanha eleitoral de 2018, voltou esse assunto, ele foi tratado por vários candidatos e é uma coisa que desde que foi criado esse conceito do feminicídio, há muitos questionamentos, inclusive dentro do próprio judiciário, sobre a necessidade de um novo enquadramento, visto que já existe o do homicídio, homem e mulher em tese são iguais perante a lei, então não... A própria pesquisa da doutora nos trouxe esse dado. A quantidade de mulheres que são mortas em razão, como consequência das relações afetivas ou familiares que elas têm, ela citou em torno de 60% em relação às outras mortes. Aqui no DF, como ela bem pontuou, o DF, desde da vigência da lei do feminicídio, imediatamente os órgãos de segurança pública passaram a considerar em suas estatísticas o crime de feminicídio. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública do DF, ela tem uma Câmara Técnica para estudos do feminicídio, da qual, inclusive, eu faço parte como representante da Polícia Civil. A Polícia Civil do Distrito Federal é uma das pioneiras num protocolo para investigação desse feminicídio, porque esse crime, toda vez que nós temos uma mulher morta, nós temos que saber em que condições que ela foi morta. Se ela foi morta em razão de um assalto, em razão de uma violência urbana, ou se ela foi morta em razão de alguma intolerância em razão à sua posição social. Então, por exemplo, você pode ter uma mulher morta porque ela é uma ativista feminista, então houve uma discriminação e ela foi morta porque se queria calar essa mulher. A mulher pode ser morta porque o marido não aceitou a separação. A mulher pode ser morta pelo namorado, que não aceitou que aquela namorada quer ter o seu direito a estudar, quer ter seu direito a sair
sozinha, que quer ter seus amigos, que quer se reunir com seus amigos, sendo que ele não vá. Então, todas as vezes que você tem essa situação e que é uma combinação explosiva, daí o porquê do reconhecimento da legislação brasileira, que isso é grave e precisava ter um enfrentamento diferente, que é o crime mais grave, a investigação mais rápido, o processamento mais ágil e o cuidado com essa mulher vítima. Mas deixa eu insistir nessa diferenciação para que fique claro, né? Desde que se fala de feminicídio, há uma dificuldade de entendimento e se vê que isso no judiciário, inclusive, ecoa. Todo assassinato de mulher, principalmente nos casos dos chamados crimes passionais, é um feminicídio? É um feminicídio. Eu não gosto muito desse termo passional, né? Porque a gente não pode admitir que se mata por paixão, que se mata por amor. Totalmente. Este homem não mata essa mulher Mas por amor. pelo impulso, Ele né? mata porque ele não consegue administrar a sua frustração. Ele entende que ele tem um direito de posse sobre essa mulher e ele acha que ele está autorizado a realizar a vontade própria em relação a essa mulher. Então, não se mata por paixão, não se mata por amor, se mata por vingança, se mata por sentimento de posse, se mata porque não foi capaz de lidar com a frustração da perda. E é isso que essa lei, que tornou o homicídio qualificado nessas situações, quis mostrar para a população brasileira. Que não se mata por paixão, não se mata para lavar a honra de ninguém, não se mata para defender a honra de ninguém, se mata porque há uma intolerância, não se vê aquela mulher como um ser sujeito de direitos como todos. Agora, uma outra pergunta... Não, eu queria só complementar, Sim, porque eu não, concordo plenamente, né? Acho que as colocações da doutora Sandra aqui são extremamente pertinentes. Só para complementar de que tudo isso é resultado também de um machismo secular, de uma sociedade patriarcal que valoriza o homem como o centro das relações sociais e que esse homem seria um sujeito de direitos e a ele caberia determinar, disciplinar, controlar aquilo que é entendido como direitos das pessoas que estão ao seu redor, especialmente as mulheres, as filhas, as trabalhadoras domésticas, afilhadas. Então, toda essa parentela estaria em torno desse patriarca. Então, mesmo hoje, que esse termo parece já assim antigo, né, de patriarca, mas mesmo o garoto hoje com a sua namorada ainda traz resquícios dessa ordem patriarcal, como se ele devesse o tempo inteiro controlar essa namorada, dizer o que ela pode ou não pode fazer. A roupa que ela pode usar. A roupa que ela pode usar, com quem ela vai conversar, quanto tempo ela vai ficar em tal lugar ou não. Porque isso também é fruto não só de um machismo, de uma ideia de que ele se torna homem dessa forma, como também ele vai se sentindo inseguro, no sentido de que essa mulher começa a questionar os seus próprios direitos e que ela também é sujeito de direitos na nossa sociedade, porque é uma sociedade que deveria ser igual para todos e todas. Né? Então, quando essa mulher começa a questionar e ter a visão de que isso não é normal, porque aí é um fundamento para as diversas violências, até essa violência que a gente camufla com essa ideia de que é amor, não, ele é assim ciumento porque ele ama demais. Isso é uma desculpa para uma relação abusiva e uma relação, muitas vezes, que vai se firmando numa codependência e que está na nossa sociedade romantizada com a ideia de paixão, de amor, como se amar alguém fosse você ter posse dessa pessoa. Mas eu tenho uma outra pergunta dessa série Advogado do Diabo, que é em cima de muita coisa que a gente ouve realmente, pessoas falando disso na vida real, que é o seguinte, mas a gente falou da questão do crime passional, dito passional, né? Como bem explicou a Sandra, que não dá para falar, né, mas ele não acontece só de homem contra mulher, né? Também existe o inverso. Existem números sobre isso. E aí, nesse caso, a definição do feminicídio, ela não cria uma diferenciação, talvez, assim, que o princípio da igualdade entre homens e mulheres seria afetado? Existem números também sobre a agressão, principalmente dessas questões de crimes passionais de mulheres contra homens?
Bom, E depois eu complemento. é responder, uma que situação muito desigual. Em termos numéricos, né, ainda que você tenha ações de agressão de uma mulher em relação ao homem, o que se observa é que essas agressões, em geral, são reativas. Elas muitas vezes respondem a agressões que essa mulher já vem sofrendo há muito tempo, sejam violências verbais, violências físicas, violências na sua moralidade, violências psicológicas, violência com um filho, uma filha. Então, em geral, essas agressões da mulher, agressões físicas ou agressões com maior poder de letalidade, elas são reativas. Então, a gente tem que ver um contexto histórico. Mas isso é meio que a regra geral. Agora, também existe o inverso, não? Mas eu queria também acrescentar. Relacionamentos abusivos existem das duas partes. Mas né? o número de mulheres que são vítimas nos relacionamentos afetivos ou familiares, vítimas da violência em geral, além do feminicídio, as outras violências, é imensamente maior do que a que a mulher pratica contra o homem nessa mesma circunstância. Sim. Existem números? Existem pesquisas sobre isso? Existem, eu não teria de cor para te dar, mas são números muito pequenos de registros. Porque nós também estamos atentos quando nós ouvimos o homem na delegacia, ele tem toda a liberdade de colocar se porventura ele também foi agredido por sua companheira. Mas aí também entra o machismo da sociedade que não admite que o homem apanhe da mulher, né? Mas aquela olha, coisa, eu não vou denunciar, porque eu vou passar vergonha na delegacia. O que eu posso te dizer é que o homem, ele é mais vítima da violência urbana do que dessa violência que decorre, porque justamente nessa relação afetiva, familiar, ele tem um convencimento e ele tem a crença absoluta de que ele detém o comando daquela situação. Então, ele mesmo não se deixa se colocar numa situação de ser agredido, porque ele já impõe a virilidade dele, o machismo dele, sempre. Então, o que você tem o homem, isso é muito perguntado. Por que a gente tem uma legislação específica para proteger mulheres, crianças, idosos, a pessoa com deficiência, dentre outros? Porque são categorias sociais que estão em situação de desigualdade e estão em situação de vulnerabilidade maior à violência. E uma das formas de procurar se equilibrar justamente o direito das pessoas em sociedade, quando eles estão desestabilizados, é uma legislação que traga mecanismos, instrumentos de maior proteção, que por isso nós temos Lei Maria da Penha, se tratando de mulher, Lei do Feminicídio, dentre outras, que a professora poderia complementar. Isso entra até na questão assim, do papel do Estado diante de vulnerabilidades, não só da mulher, mas de outras minorias também, né? Eu preciso só interromper, professora Tânia, rapidinho, porque a Verônica Honório chamou a gente lá do centro de Brasília. Diga lá, Verônica. Oi, Fabrício. Eu estou aqui com o Alexandre e o Alexandre já denunciou um caso de violência doméstica. Como é que foi essa história, Alexandre? Bom, eu presenciei o marido agredindo a mulher na saída do apartamento e eu, depois de tentar impedir, né, fui à polícia para poder tomar alguma providência. Mas acabou que essa denúncia não deu em nada, né? E ele já estava naquela violência há tanto tempo que nós vizinhos percebimos, que eu acho que já virou o cotidiano daquilo. É horrível presenciar, denunciei, mas infelizmente persistiu. Pra chegar, você falou que eles brigavam há muito tempo. E como é que foi essa briga aí? Foi a pior briga, você acha, para você chegar aí à delegacia? Não, eu como vizinho presenciei uma noite de agressões, né? E já pela manhã continuou no corredor do prédio. E, obviamente, ficou uma coisa que você tem que denunciar, né? E da denúncia, infelizmente, não deu nada, né? Não deu nada. Mas se você visse outro caso, você denunciaria de novo? Mas a gente tem que denunciar sim. Infelizmente, as pessoas que estão naquilo, elas podem até não perceber o que está acontecendo. Acontece isso também, né? Já está aquilo há tanto tempo, aquela abusividade, mas não percebe. E você que olha algo assim comum, tem que fazer o papel de cidadão, né? Obrigada, Alexandre. É isso, Fabrício. Verônica, interessante esse caso que o Alexandre trouxe, porque isso bate
com uma mensagem que a gente recebeu aqui, tem uma ligação, uma mensagem do Paulo César de Goiânia, que ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo: o meu ponto de vista sobre a agressão conjugal é o seguinte: desde o início do relacionamento, onde ambas as partes têm que impor limites e respeito, tanto verbal quanto físico, podemos usar o ditado popular, que só fazem com a gente o que permitimos. Isso parece ser um problema que a gente até resvalou aqui, né? Eu acho que a delegada Sandra falou, e tem um número real que mostra isso. Pelo menos 30% das mortes, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, 30% dos casos de morte de mulheres já passaram por outras agressões menores antes disso, né? Ou seja, já havia agressões antes. E mesmo assim as pessoas não saem da relação. E é o que o Paulo César disse, só faz com a gente o que permitimos. Tânia, queria te perguntar, o que faz? É só a questão da dependência financeira ou de filhos, como disse a Keide no começo do programa ali para a Verônica, de ter filhos ali. O que faz com que a pessoa continue num relacionamento abusivo? Bom, assim, a gente não tem uma única causa, é exatamente uma complexidade. Algumas você acaba de mencionar, outras a gente também, em trabalhos e estudos, vê uma dimensão emocional, de dificuldades das duas pessoas, né, de estarem nessa relação, e no caso da mulher, de romper com a relação que vai se seguindo, porque, em geral, ela que está sofrendo a violência, sim, a gente espera, né, que ela tenha um movimento de tentar exatamente ajuda, apoio para essa ruptura. Claro que muitos homens podem, inclusive, e que bom, né, que já comecem a ter consciência e eles próprios comecem a perceber: eu posso estar entrando numa dinâmica aqui, numa relação que não vai ser boa para mim, porque me desperta determinados sentimentos, emoções, que não são o tipo de relação que eu quero para minha vida, né? Mas são poucos, né, homens que têm essa consciência. Até porque, em geral, como é parte da masculinidade, essa virilidade, o autoritarismo, o se colocar como dono da situação e dono dessas pessoas, é mais difícil esse homem ter consciência e quebrar esse ciclo. Mas eu queria, então, mencionar também, diante dessas questões que eu estou aqui trazendo, o como que o homem muitas vezes não está socializado a lidar com conflitos e a lidar com as suas frustrações, como, né, as frustrações que a doutora aqui mencionou, de maneira que não seja dessa violência física ou da violência da imposição, inclusive verbal. Então, a gente precisa trabalhar também uma dimensão da educação, da socialização, que é uma educação emocional, que é lidar melhor com outras formas de respostas àquelas situações adversas. Mas isso falando do homem. Do homem e da mulher também. Mas nesse caso da mulher, exatamente o que o Alexandre falou, que ele fez uma denúncia que não deu em nada. Assim, parece que existem muitos casos, a gente ouve falar disso, de que a mulher mesmo pede para a ação ser cancelada. A gente também deveria contar, e claro que a gente espera que todas essas pesquisas e esses trabalhos e números possam estar revitalizando serviços de uma rede de atendimento às pessoas envolvidas, não só as mulheres, mas aos homens. A gente tem núcleos hoje de atendimento a homens agressores. Então, a gente ter uma revitalização de serviços que estão em rede e que, de alguma forma, nos últimos meses, últimos anos, eles se tornaram mais precários, que a gente possa ainda contar, porque são fundamentais para exatamente a mulher acreditar que ela vai encontrar o apoio necessário e que ela vai ter encaminhamentos adequados para ela conseguir romper com aquela relação. E assim também esse homem, porque senão ele também vai para uma outra relação, ainda que não seja com aquela mulher, e muitas vezes mantendo esse padrão violento em outras relações, segundo matrimônio, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Então, a questão é encontrar mesmo formas de apoio e hoje as pessoas acreditarem, realmente verem que ao baterem na porta de determinado serviço, elas vão ter aquele serviço na sua integralidade, na sua consistência e na atenção necessária. É lógico que não é linear, a gente não sabe dizer e ter uma bola de cristal, de dizer, vai terminar isso aqui, essa mulher não vai mais ficar nessa relação no dia tal ou depois que fez uma denúncia. Para isso também os agentes públicos têm que estar preparados a receberem várias vezes essa mulher e encaminharem para diferentes serviços de forma coordenada, oferecer, né, apoio que às vezes ela ainda não teve, para quem sabe dessa vez ela conseguir fazer
essa ruptura de forma mais efetiva. Eu lembro que nesse mês ainda eu vi uma notícia que eu achei bastante interessante, que no estado do Mato Grosso, se eu não me engano, houve um trabalho junto aos salões de beleza para que os profissionais ali dos salões estimulassem as mulheres vítimas de violência a fazer denúncias, porque o salão seria um espaço em que a mulher costuma confessar, fala, né? fala que teve problema, ou que a vizinha teve problema, o assunto brota ali, né? Um espaço em que talvez a mulher se sinta mais à vontade para conversar a respeito. Os profissionais fariam um incentivo, né, para que eles denunciassem. Primeiro, em relação ao que o rapaz colocou, de suma importância essa visão dele como homem, de estar consciente de que todos precisam participar de ações nesse enfrentamento, então essa conscientização é importante. Aqui no Distrito Federal nós temos um número que é 197, que é um disque denúncia, que a pessoa que faz a denúncia pode ficar preservada. E ela vai para... Pode ter denúncia anônima. Sim, e ela vai... O Disque Denúncia Federal também pode ser usado? Também o 180 é recebido pelo governo federal e é encaminhado para uma central na nossa Polícia Civil, que é uma divisão específica, que é a DICOI, que recebe todas essas denúncias, anônimas ou não, por telefone, e faz toda a distribuição. Então, é importante que a população saiba que quando são feitas essas denúncias pelo 180 ou pelo 197 da Polícia Civil, nós temos todo um controle. Inclusive, temos que abastecer com respostas do que foi feito na investigação, na apuração. E a gente costuma, na DEAN, por exemplo, quando essas ocorrências vêm para nós, porque nós registramos de todo o DF, então, se é uma ocorrência mais distante, para andar mais rápido, vai para a delegacia da área, mas essa delegacia também vai ter que responder. Então, a gente tem feito um trabalho de ir até o local, conversar com essa mulher. Agora, só para finalizar, o que você colocou é uma verdade. Às vezes, essa mulher ainda não está no momento, ela não admite a violência, ela dá alguma desculpa, porque ela não quer que ninguém entre nessa história, mas a gente leva para ela a informação, a orientação de outros serviços que não seja apenas a polícia, por onde ela pode buscar ajuda, inclusive para se fortalecer. Não é só uma questão exclusivamente de segurança pública, né? Eu acho que o que a gente está debatendo está revelando muito isso. E a gente já está... É uma pena que não dá para esgotar esse assunto em 1 hora de programa sem intervalo, realmente é muito complexo. E a gente ainda tem no telefone do Participação Popular a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará. Deputada, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo sim, Fabrício. Deputada, obrigado por nos atender. Realmente a gente já está até meio que na 9 horas do programa aqui, a gente já vai ter que encerrar já, mas eu queria lhe perguntar rapidamente. A senhora foi reeleita, né? Então vai retomar os trabalhos agora no dia 1º de fevereiro e a senhora é relatora da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Câmara, não é? Sim. Então, a pergunta direta é o seguinte, deputada, a gente está vendo aí, nesse começo de ano, muita notícia sobre casos de feminicídio, de agressão à mulher. Que reação que a senhora espera que haja aqui no Congresso Nacional, com a senhora, inclusive, agora reeleita como deputada, o que a Comissão da Mulher aqui da Câmara, por exemplo, deve tomar de atitude, qual caminho que deve seguir, qual o rumo das discussões nesse ano de 2019? Bom, Fabrício, em primeiro lugar, boa tarde a você, Fabrício Rocha. Estou acompanhando o programa pela TV, o programa Participação Popular. Quero parabenizar a TV Câmara por estar proporcionando esse momento tão importante, a professora Tânia Maria de Oliveira, aí da UNB, e a delegada Sandra de Mello. Acho que as participações foram muito qualificadas e eu quero parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa. Bom, como você viu, e não preciso mais repetir, os dados são muito chocantes, são muito violentos. Só para ter uma ideia, o Brasil concentrou no ano de 2017 40% dos casos da América Latina de feminicídio. Só esse ano, no ano de 2019, você tocou nesse assunto, já foram contabilizados e mapeados pelo menos 21 mortes e 11 tentativas de assassinatos de mulheres no Brasil. Ou seja, posteriormente à primeira semana, nos primeiros 15 dias, foram quase 70 feminicídios contados entre os atentados e os que foram consumados no Brasil. Ou seja, são índices alarmantes.
E eu quero dizer assim, eu vou aproveitar, já que tocar num ponto, primeiro com a importância da lei do feminicídio, porque na verdade, foi qualificadora para que o Código Penal ele aumentasse as penas relativas à condição dos assassinos de mulheres e de meninas no Brasil. Mas também a ideia de possibilitar, através dos registros policiais, a utilização dessa nomenclatura, o feminicídio, ou seja, para um quadro estatístico mais real acerca da quantidade desses crimes em todo o território nacional, porque muitos homens e muitos delegados ainda têm muita dificuldade de qualificar o feminicídio. A gente falou como disso crime. aqui. Por quê? Porque muitas vezes acham que está dentro dos crimes comuns, que homens e mulheres estão sujeitos, dado a violência urbana. Então, a gente tem, às vezes, dados muito tristes de subnotificações. Ou seja, para você ter uma ideia, segundo o Fórum de Segurança Pública, em 2017, foram assassinadas 4.606 mulheres no Brasil. Olha só, 621 casos apenas foram classificados como feminicídio. Ou seja, no primeiro ano de implementação, o ano de 2016, que essa lei foi sancionada pela presidenta Dilma em março de 2015, nós tivemos uma subnotificação brutal. Tem mais de 4.000 casos que foram mortes de mulheres, mas não foram classificadas como feminicídio. Deputada, pois não. A gente já está realmente chegando no limite do programa. Eu queria pedir para a senhora, sinteticamente, direto no ponto, assim. Então, qual é a linha que deve ser seguida aqui pelo parlamento para dar uma resposta a esses casos de feminicídio que a gente está vendo tanto aqui no Brasil? Em primeiro lugar, eu acho que é uma coisa da hora é nós rejeitarmos violentamente, de forma extremamente dura, a questão da flexibilização do porte de armas no Brasil, feito pelo atual presidente Jair Bolsonaro. As armas de fogo, Fabrício, são a segunda opção utilizada para execução, segundo pesquisa feita pelo Ministério Público. Ou seja, em 2018, ano passado, 71,1% dos homicídios, de uma forma geral no Brasil, foram praticados com armas de fogo. E em 2016, nós tivemos mais de 50% dos assassinatos de mulheres cometidos por armas de fogo. Portanto, a primeira coisa, que é uma coisa extremamente grave, é que a gente possa impedir a flexibilização das armas no Brasil, porque a principal vítima serão as mulheres, e principalmente as mulheres que sofrem violência doméstica, violência simbólica, violência física, e acaba com o assassinato dessas mesmas mulheres. Então, a primeira coisa, o parlamento precisa se posicionar de forma dura contra essa loucura que está sendo praticada pelo atual presidente, que não entende nada de segurança pública, está dando armas para os cidadãos e as cidadãs se matarem. E nós, mulheres, somos as principais vítimas disso. Deputada, obrigado por ter trazido para a gente a sua opinião, inclusive essa daí que realmente é um outro assunto que está em alta também, né? E obrigado, parabéns pela reeleição, que a senhora consiga fazer um bom trabalho aí na Comissão de Defesa da Mulher nesse novo mandato que está se iniciando. Grande abraço para a senhora, obrigado por nos atender no Participação Popular. Um abraço, Fabrício, professora Tânia, delegada Sandra, vamos à luta porque tem muito caminho pela frente. Obrigado, deputada. Um grande abraço. A gente tem muita mensagem que chegou, mas realmente não vai dar tempo muito de falar. A gente tem, por exemplo, um depoimento aqui da Juscelina Guimarães de Cruz Santos, de Planaltina, Distrito Federal, que diz: meu primeiro marido me espancava. Na época não existia a Lei Maria da Penha. Hoje eu convivo com uma pessoa que faz violência psicológica. Ele é alcoólatra, mas nunca me bateu. Minha família não me apoia, moro de aluguel, pago tudo sozinha. Essa Lei Maria da Penha não resolve nada. O agressor fica preso uns dias e sai da cadeia como se nada tivesse feito. Tem uma outra mensagem parecida que chegou, da Silvana Andrade, de São Paulo, que ela disse: se eu, mulher, sou agredida por outra mulher, a delegacia da mulher se nega a fazer o boletim de ocorrência. Então, cheguei à conclusão de que a lei não é para as mulheres, e sim contra os homens. Mas vamos chegando na reta final do programa, não vai dar tempo para a gente discutir tanta mensagem que chegou, né? O José de Anchieta, de Taguatinga, Distrito Federal, fala: prevenção é o melhor remédio, não se envolver com mau caráter é importantíssimo. A grande mídia não toca nesse ponto, até porque em algumas novelas o cafajeste é tido como herói. Uma questão midiática aí também, interessante que o José de Anchieta trouxe, mas é uma pena, não vai dar para a gente discutir, o tempo do programa já estourou oficialmente. Só vou agradecer aqui a Sandra Gomes de Mello, chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. Obrigado por ter estado com a gente, Sandra. Eu agradeço imensamente a oportunidade em nome da Polícia Civil, porque são essas oportunidades que nos permitem o debate, nos permitem crescer e para nós também da segurança pública, aprender cada vez mais. Foi uma grande honra estar aqui com a professora Tânia. Muito obrigada.
Obrigado a você, Tânia, mais uma vez. Professora Tânia Mara de Almeida, da Universidade de Brasília. Muito obrigado por ter estado com a gente nesse programa. Eu também agradeço muito. Foi uma oportunidade a mais. A gente deve seguir esse debate sempre que for oportuno, tivermos condições, porque há muito ainda a ser feito e a ser pensado conjuntamente. E também estar aqui com a doutora Sandra ajuda, sem dúvida, a gente a expor melhor as nossas ideias. Eu espero que a gente possa voltar mesmo, porque em 1 hora de programa não deu para falar sobre tudo e a gente já está estourando o tempo. A você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, muito obrigado pela sua audiência. A gente está de volta na sexta-feira, ao vivo, à 1h, nessa sequência que estamos fazendo em janeiro. Grande abraço, eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.